Há um limite sutil entre o sonho e a loucura, entre aquilo que o mundo chama de delírio e aquilo que talvez seja a expressão mais pura da alma humana. Foi nesse espaço tênue que nasceu Dom Quixote de La Mancha, o cavaleiro que acreditou que podia restaurar a honra e a justiça em um mundo esquecido de si mesmo. Criado por Miguel de Cervantes em 1605, durante o auge da crise moral e política da Espanha, o livro se tornaria uma das maiores obras da história. Não apenas por sua genialidade literária, mas porque reflete, como um espelho, o abismo entre ideal e realidade. Cervantes escreveu após viver guerras, prisões e fracassos. Talvez por isso tenha criado um personagem que, mesmo derrotado, nunca perdeu o sentido de lutar. Dom Quixote é o homem que sonha quando todos já desistiram de sonhar. Sancho Panza, seu escudeiro, é a voz da terra, o senso prático, o reflexo do humano comum que tenta equilibrar a razão e o absurdo. Mas o que acontece quando o sonho é maior que o mundo? O que resta quando a fantasia confronta o real? E o real, em silêncio, se revela mais cruel que qualquer dragão? Prepare-se para uma jornada de espelhos, ventos e ilusões, uma viagem pela alma humana, onde o delírio pode ser apenas o nome que damos à coragem. Se este conteúdo te inspira, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa de uma nova perspectiva e inscreva-se no canal. Assim, juntos, continuamos explorando o que há de mais profundo em nós. Na aldeia de La Mancha, Alonso Quixano, fidalgo pobre e solitário, passava os dias imerso em livros de cavalaria. O pó das planícies e a monotonia da vida o sufocavam, e cada história de heróis e donzelas acendia em sua mente uma chama que crescia com o tempo. Mas até que ponto a imaginação pode dominar a razão? Até que ponto o desejo de heroísmo se torna delírio? Ele começou a olhar o mundo com olhos transformados. Cada gesto de cavalheiros nos livros era agora um modelo de conduta. Cada aventura, uma obrigação moral. Lentamente, a fronteira entre o real e o imaginário tornou-se quase invisível. A fantasia começou a ditar seus passos. Tomado por uma febre de glória, Alonso decide tornar-se cavaleiro andante. Reveste-se de uma armadura antiga e enferrujada, monta seu cavalo magro, Rocinante, e transforma a camponesa Dulcinea del Toboso em sua dama idealizada, símbolo de pureza e honra. Cada detalhe de sua nova identidade é construído com devoção, como se o mundo precisasse urgentemente de sua justiça e coragem. Sua primeira saída é brutal. Dom Quixote confunde estalagens com castelos e camponeses com inimigos fantásticos. É espancado, humilhado e levado de volta à aldeia. Amigos, o padre, o barbeiro e a sobrinha tentam curá-lo da loucura queimando seus livros. Para eles, é um ato de proteção. Para Quixote, é uma purificação do mito. Nada consegue apagar sua sede de aventura. Decidido, ele parte novamente, desta vez acompanhado de Sancho Panza, um lavrador simples, curioso e ambicioso, atraído pela promessa de governar uma ilha. A relação entre ambos revela desde o início o contraste central da obra. O idealismo absoluto de Quixote frente ao pragmatismo esperto e filosófico de Sancho. O cavaleiro encontra seus primeiros desafios e ilusões, confunde moinhos de vento com gigantes ameaçadores, luta com homens e animais que parecem encarnar inimigos de contos antigos. Cada queda reforça o abismo entre sonho e realidade, mas não diminui sua determinação, pelo contrário, cada obstáculo fortalece a fé do cavaleiro em sua missão. Entre quedas, risos e pequenas vitórias, nasce uma parceria que transcende a aventura, um elo humano, onde coragem e senso comum, delírio e lucidez caminham lado a lado. Dom Quixote vê gigantes, Sancho, moinhos. Mas talvez o verdadeiro delírio não seja a loucura visível, e sim a incapacidade de reconhecer a coragem e a pureza de um coração que insiste em acreditar no impossível.
O horizonte da planície se abre diante deles. O sol inclemente lança sombras longas e o vento sussurra histórias antigas. Cada passo é um aprendizado. Cada tropeço, um convite à reflexão. Dom Quixote não busca apenas glória, busca sentido. E mesmo que ninguém compreenda a sua missão, ele persiste, porque o delírio, no fim, é apenas o nome que damos à coragem de sonhar. Enquanto Dom Quixote e Sancho Panza percorrem as estradas de La Mancha, o contraste entre sonho e realidade se intensifica. Cada curva do caminho reserva encontros que testam a coragem, a nobreza e a paciência do cavaleiro e seu escudeiro. Mas o que é verdadeiro e o que é invenção? Quem define o que é real? Quando o olhar interpreta o mundo segundo suas convicções, Dom Quixote confunde pastores com exércitos inimigos, monges com bruxos, estalajadeiros com senhores encantados. Cada situação que pareceria banal a um observador comum se transforma em um desafio moral ou heróico. O cavaleiro intervém em injustiças, defende rapazes açoitados, ameaça vilões imaginários. Mas a realidade não cede à imaginação. O rapaz que salva é punido ainda mais. Os frades insultados continuam seu caminho. A bondade isolada revela-se impotente diante da crueldade cotidiana. Numa estalagem que imagina ser um castelo, Dom Quixote exige ser armado cavaleiro. O estalajadeiro, divertindo-se com a fantasia, encena a cerimônia. Todos os presentes riem, mas para Quixote é um rito sagrado. Ele jura defender os fracos, honrar Dulcinea e cumprir sua missão até o último suspiro. Esse momento evidencia o poder da crença. O real é indiferente à fé, mas a fé transforma o real para quem acredita. Acompanhar Dom Quixote é assistir à interação entre delírio e lucidez. Ele ataca dois rebanhos achando que são exércitos inimigos, luta com moinhos de vento que julga gigantes e, ainda assim, mantém dignidade. Sancho Panza, a princípio movido pela ganância, observa e aprende. Sua percepção do mundo cresce. Ele compreende que a coragem e a bondade têm significados que vão além da lógica, que a vida não se mede apenas pelo resultado concreto. Entre golpes e risos, entre ilusões e desilusões, surge a primeira verdadeira lição da dupla. A realidade e o sonho coexistem em tensão, e cada homem escolhe qual reflexo deseja ver. Dom Quixote mantém-se nobre e cortês, mesmo quando a vida prova ser dura, injusta e irracional. Sancho Panza aprende a interpretar não apenas os sinais do mundo, mas os gestos do coração humano. O horizonte se abre novamente. O sol derrama sua luz sobre a poeira da estrada, e cada passo é uma narrativa em construção. Cada tropeço é um convite à reflexão. Dom Quixote continua a lutar por ideais que o mundo parece ter esquecido. Sancho, a equilibrar esses sonhos com a realidade prática. Juntos transformam o cotidiano em palco de heroísmo e filosofia, onde o riso e o sofrimento coexistem, e cada aventura é uma oportunidade de aprendizado. Entre enganos e triunfos efêmeros, entre dor e humor, nasce algo mais profundo que glória, a amizade que permitirá que o impossível seja, ainda que por instantes, visível aos olhos de quem ousa acreditar. À medida que Dom Quixote e Sancho Panza avançam pelas estradas de La Mancha, o mundo se torna um palco de ilusões. Cada gesto, cada encontro, cada sombra parece conter um enigma. Mas até que ponto a fantasia pode ser mais real que o próprio real? Cervantes nos mostra que a percepção é, por vezes, mais poderosa que os fatos. Dom Quixote continua lutando com inimigos que existem apenas em sua mente. Odres de vinho se transformam em gigantes, camponeses em nobres encantados. Cada combate é acompanhado pelo esforço de Sancho Panza em lembrá-lo da realidade, mas o cavaleiro encontra explicações mágicas para cada confusão. A convicção transforma a ilusão
Em verdade, ainda que apenas para quem acredita. Enquanto isso, os amigos de Dom Quixote, o padre e o barbeiro, arquitetam um plano para trazê-lo de volta à aldeia. Eles contam com a ajuda de Doroteia, uma mulher que finge ser princesa encantada, e de Cativo, um ex-prisioneiro dos mouros, para envolver o cavaleiro em um teatro cuidadosamente montado. A intenção é proteger Alonso Quixano, mas o que se desenrola é um jogo entre realidade e ficção que desafia o próprio senso de Dom Quixote. Dom Quixote, fiel à sua nobreza delirante, aceita ajudar Doroteia em sua missão, acreditando que serve a uma causa justa. Cada decisão, cada gesto, é um ato de coragem e honra, mesmo quando a situação é claramente manipulada. Ele não percebe que é o personagem de um teatro montado para conduzi-lo à segurança. A linha entre heroísmo e ingenuidade torna-se tênue, e o leitor é convidado a refletir sobre os limites entre idealismo e delírio, enquanto avançam episódios paralelos de outros personagens, Cardenio e Lucinda, Fernando e Doroteia, o Cativo e Zoraida, entrelaçam-se discutindo temas de honra, amor e engano. Essas histórias secundárias refletem e amplificam a experiência de Dom Quixote, mostrando que a vida é composta de narrativas entrelaçadas, onde a ilusão e a realidade coexistem. Sancho Panza observa e aprende. Ele percebe que, mesmo nas situações mais absurdas, há verdades humanas profundas, coragem, lealdade e ética. A amizade entre o cavaleiro e seu escudeiro se fortalece não apenas como contraste entre sonho e realidade, mas como ponte entre idealismo e pragmatismo. Cada aventura, cada farsa, cada engano se transforma em lição de vida. O caminho de volta à estalagem Castelo, onde Dom Quixote permanece fiel à sua missão imaginária, simboliza o eterno conflito entre fantasia e razão. O mundo exterior tenta contê-lo, mas seu espírito permanece inquebrantável. Ele continua acreditando na justiça, na honra e no impossível. Entre teatro e vida, delírio e lucidez, surge a compreensão de que a grandeza não está apenas na vitória, mas na perseverança. Dom Quixote nos ensina que, mesmo quando enganado pelo mundo, o homem que acredita no valor de seus ideais cria beleza e coragem onde outros veem apenas desordem. Algum tempo depois, Dom Quixote e Sancho Panza retomam a estrada. A fama do cavaleiro precede sua presença. A primeira publicação de suas aventuras já circula, e todos os que encontram a dupla conhecem sua história. Mas a notoriedade não altera o delírio do cavaleiro, apenas amplia os riscos e as farsas que surgem pelo caminho. Logo encontram o Cavaleiro dos Espelhos, disfarce de Sansão Carrasco, amigo que tenta trazê-lo de volta à aldeia. Dom Quixote o enfrenta com coragem e vence, sem perceber que está lutando contra uma estratégia planejada para protegê-lo. Momentos depois, enfrenta o Cavaleiro dos Leões, desafiando feras que permanecem inertes na jaula, reforçando a comicidade e o caráter simbólico da narrativa. Cada vitória e derrota ensina tanto a Quixote quanto a Sancho sobre a tênue linha entre coragem e imprudência, entre idealismo e realidade. A aventura alcança seu auge no encontro com o Duque e a Duquesa, nobres que, ao lerem sobre a primeira parte de suas histórias, decidem enganá-los para seu entretenimento. Recebem Dom Quixote como verdadeiro cavaleiro e Sancho como governador de uma ilha fictícia. O que se segue é um elaborado teatro de ilusões, festas, títulos, missões impossíveis e ordens absurdas. Dulcinea, supostamente encantada, só poderia ser libertada com castigos impostos por Sancho a si mesmo. A dupla encara tudo com seriedade, e os nobres divertem-se às custas da ingenuidade de ambos. Surge então a experiência mais profunda de Sancho Panza. Como governador da Ínsula Baratária, ele tenta aplicar justiça, bom senso e ética popular.
Descobre que governar não é apenas obedecer regras, mas interpretar as necessidades humanas e balancear autoridade e compaixão. Por instantes, supera o delírio do cavaleiro, tornando-se mais consciente e maduro. Mas a farsa é inevitável e a desilusão cresce, levando Sancho a abandonar o cargo para voltar ao lado de Dom Quixote, reconhecendo que a amizade e a lealdade valem mais que títulos efêmeros. Enquanto isso, Dom Quixote segue vivendo farsas e armadilhas, enfrenta gatos, servos mascarados e desafios amorosos, sempre mantendo sua honra e nobrezas imaginárias. Cada episódio mostra a interação entre idealismo e ingenuidade, mas também revela uma sabedoria silenciosa. O cavaleiro não se curva às pequenas maldades do mundo, mas persiste, mostrando que a grandeza humana se manifesta na perseverança e na fidelidade aos próprios valores. As viagens são marcadas pelo riso, pelo sofrimento e pelo aprendizado. Cada aventura, cada engano, transforma a experiência da dupla em uma reflexão sobre a sociedade, sobre a ética e sobre a essência da vida. Dom Quixote acredita no impossível. Sancho compreende os limites do possível. Juntos, demonstram que a coragem, a inteligência prática e a nobreza interior podem coexistir mesmo em um mundo que constantemente confunde a razão com a fantasia. Após tantas aventuras, farsas e confrontos, Dom Quixote começa a mostrar sinais de cansaço. As estradas de La Mancha já não trazem apenas desafios heróicos, mas lembram a fragilidade de seu próprio idealismo. A vida começa a pesar sobre o cavaleiro. O mundo não se curva à coragem e mesmo os gestos mais nobres enfrentam limitações concretas. Em Barcelona, surge novamente Sansão Carrasco, desta vez disfarçado de cavaleiro da Lua Branca. Um duelo inevitável acontece. Dom Quixote é derrotado. A exigência de Sansão é clara: abandonar as armas por um ano. O cavaleiro aceita com dignidade, reconhecendo pela primeira vez os limites da realidade. Mas não renega sua fé nos ideais. Apenas aprende que a grandeza também inclui reconhecer o próprio corpo e espírito fatigados. O retorno à aldeia marca o início do desencanto definitivo. Dom Quixote adoece e Sancho Panza, o agora mais maduro, tenta animá-lo, sugerindo que vivam como pastores afastados das ilusões da cavalaria. Mas Alonso Quixano sente que não é mais possível continuar. Entre febres e reflexões, tem um momento de lucidez. Renega os livros de cavalaria que o levaram à loucura e volta a chamar-se pelo seu verdadeiro nome. É a aceitação de que a fantasia cede espaço à realidade, mas sem apagar a pureza de seu coração. A morte de Alonso Quixano é serena. Rodeado de amigos e do leal Sancho, o fidalgo morre em paz, consciente de que seu sonho se encerrou, mas seu legado permanece. Dom Quixote não é apenas um homem, é símbolo da eterna tensão entre ideal e realidade, entre delírio e coragem. Sua vida mostra que acreditar no impossível, mesmo diante da adversidade, é um ato de humanidade profunda. Cervantes encerra a narrativa com ironia e compaixão. Mostra que ninguém poderá continuar as aventuras do cavaleiro. A história de Dom Quixote é única e completa, mas a reflexão que permanece é universal. Cada leitor percebe de formas diferentes que todos carregamos dentro de nós um Quixote adormecido, a voz que insiste em ver grandeza, mesmo quando o mundo parece cego. Sancho Panza, por sua vez, representa o equilíbrio entre ideal e realidade. Ele aprendeu com seu amo que a vida exige sabedoria prática, mas que a nobreza, a coragem e a amizade verdadeira são forças que transcendem o real. A relação entre os dois reflete a complexidade humana, desejo de heroísmo, necessidade de sentido e capacidade de enfrentar o absurdo da existência. O fim do cavaleiro não é apenas a morte de Alonso Quixano, mas a conclusão de uma reflexão sobre o que significa viver
com coragem, ética e imaginação. Dom Quixote permanece vivo no espírito humano, como símbolo do sonho, da persistência e da beleza de acreditar, mesmo quando o mundo insiste em provar o contrário. Dom Quixote de La Mancha encerra sua jornada mostrando que o verdadeiro heroísmo não reside apenas na vitória sobre inimigos, mas na coragem de perseguir ideais, mesmo quando o mundo resiste. Alonso Quixano partiu para aventuras que poucos ousariam imaginar, enfrentou ilusões e desilusões e retornou à aldeia transformado. Não derrotado, mas mais humano e consciente. A história nos lembra que todos carregamos um Quixote e um Sancho dentro de nós, a parte que sonha com grandeza e justiça e a parte que observa o mundo com prudência e senso prático. O equilíbrio entre ambos é essencial para enfrentar a vida. Entre enganos, farsas e aprendizados, aprendemos que acreditar no impossível não é insensatez, é uma forma de coragem que ilumina mesmo os caminhos mais áridos. A obra de Cervantes transcende o humor e a sátira. Ela nos convida a refletir sobre a ética, a amizade, a persistência e a importância de manter viva a chama dos sonhos. Dom Quixote nos ensina que a grandeza humana se mede tanto pelo ideal quanto pela capacidade de lidar com a realidade. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva sobre coragem, amizade e idealismo, curta, compartilhe com quem precisa de inspiração e inscreva-se no canal. Comente. Qual é o seu gigante que precisa enfrentar hoje? Se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!